A ideia-chave do Senhor no comando da conquista de Canaã está presente em toda a narrativa do livro de Josué. Houve um processo intenso de invasão, de conquista, com a destruição de cidades, povos cananeus. E uma leitura cuidadosa do livro de Josué suscita algumas perguntas. Muitas delas respondidas no decorrer das Escrituras. Mas duas delas são interessantes e serão abordadas no nosso estudo durante essa semana. Primeiro, é possível harmonizar a imagem de um Deus de amor com a imagem de um Deus guerreiro? Segunda questão, por que o povo escolhido por Deus praticou tanta destruição? Nessa semana, vamos explorar um pouco a questão das guerras ordenadas por Deus, descritas no livro de Josué. Após atravessarem o Rio Jordão e estarem acampados nas campinas de Jericó, em Josué capítulo 5, versos 13 a 15, nós lemos o seguinte: E estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse: Que diz o meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Cristo no Antigo Testamento é comumente chamado de príncipe do Senhor dos Exércitos. Essa é a designação do Antigo Testamento, uma das designações para a segunda pessoa da Trindade, antes de Cristo haver assumido a natureza humana. Josué teve, naquele momento, a confirmação de que o Senhor estava à frente da batalha. E ele compreendeu tudo aquilo que estava envolvido na conquista de Canaã. O primeiro ponto-chave que a Bíblia esclarece e que Josué percebeu naquele momento é que os conflitos na terra eram parte de um conflito maior, um grande conflito. Uma guerra que se iniciou no céu, com Lúcifer rebelando-se contra Deus. Prosseguiu na terra este conflito quando Adão e Eva pecaram. E aí o inimigo pretendeu exercer aqui nesse mundo o seu reino, o seu domínio. A Bíblia usa várias figuras simbólicas para descrever esse grande conflito e usa alguns personagens históricos reais. Por exemplo, a Bíblia usa o rei de Babilônia e o rei de Tiro para designar Satanás. Esses reis, devido às suas características, eles simbolizavam o inimigo de Deus. A Bíblia usa essas figuras para mostrar a origem e o papel de Satanás no grande conflito contra Cristo. Além dos profetas apresentarem mensagens contra aqueles reis, apresentou, junto com as profecias a eles, uma descrição de lutas maiores, uma realidade maior que aquela que eles viviam. E assim, simbolicamente, estava sendo descrito o julgamento e a condenação de Deus ao seu inimigo maior, Satanás. Em Isaías 14, nós encontramos uma descrição do rei de Babilônia, um exemplo notável de autossuficiência e orgulho. Mas, além de destacar o personagem histórico, ao aplicá-lo espiritualmente como símbolo do inimigo de Deus, o profeta Isaías diz:
que ele estava no céu junto ao trono de Deus. E em rebelião ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Em Ezequiel, no capítulo 28, ao profetizar contra o rei de Tiro, Ezequiel mostra ser ele figura de um personagem maior, inimigo de Deus que guerreia contra o céu. Criado perfeito, querubim da guarda celestial, corrompeu-se o seu coração e foi lançado por terra. O profeta Daniel, no capítulo 10 do seu livro, mostra que seres celestiais lutam para impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na salvação da raça humana. Assim é que é à luz dessa conexão que existe entre o grande conflito Cristo e Satanás, conflito da luta do bem contra o mal, que existe nesse mundo caído, a luta de Deus para restaurar a sua justiça e o seu amor nessa terra. É à luz desse grande conflito maior que nós devemos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus, exercendo juízo sobre as nações ímpias. Foi esta a primeira compreensão inicial de Josué. E através de todo o seu livro, ele vai descrevendo sobre o propósito de Deus em destruir as nações pagãs cananitas. O segundo ponto-chave que a Bíblia esclarece que Josué percebeu na conquista de Canaã, na eliminação dos povos cananeus, era que o juízo de Deus sobre aquelas nações era uma prévia do juízo final. No conflito cósmico, na guerra contra o pecado, Deus não tolerará para sempre a existência do mal. Assim, o conceito da destruição total dos cananeus deve ser entendido à luz da visão bíblica do mundo. As batalhas contra os habitantes de Canaã eram parte do estágio inicial da ação de Deus no grande conflito na vindicação do seu caráter. Uma vindicação que atingiu o ponto central na cruz e que se consumará no juízo final ao fim da história do mundo. No Oriente Próximo, as guerras envolviam conflitos, batalhas entre os deuses das nações. Esses deuses, simbolizados através de estátuas, eram levados para o campo de batalha. Já nas pragas do Egito, Deus falou que ele executava juízo, não apenas sobre Faraó, mas sobre os deuses do Egito. Assim, na conquista de Canaã, era Deus quem estava em guerra contra os deuses pagãos, contra as ímpias nações cananitas, executando o seu juízo contra o pecado dessas nações, porque os cananeus haviam enchido a taça da ira de Deus por causa da sua grande maldade. O terceiro ponto-chave que a Bíblia esclarece e que Josué percebeu é que a conquista de Canaã era a ação de Deus para cumprir a aliança de salvação que ele havia prometido lá no Jardim do Éden a Adão e Eva e que havia renovado numa aliança particular com Abraão. Porque o Senhor vindicaria o seu caráter a partir do estabelecimento de um povo, descendência de Abraão, que revelasse às nações do mundo o seu caráter, obedecendo os seus mandamentos e preparando o mundo para a vinda do Messias. O quarto ponto-chave que a Bíblia esclarece e que Josué percebeu é que o Senhor, príncipe dos exércitos, lutaria por eles. Josué estivera no Egito como o moço auxiliar de Moisés, como é descrito em Êxodo. Ele testemunhara o êxodo, a travessia do Mar Vermelho. E naquele grande momento de maior tensão, tendo o Mar Vermelho à frente e os exércitos de Faraó atrás, diante de si, Moisés clamou: não temam, o Senhor lutará por vocês. O êxodo seria um modelo para a intervenção de Deus em favor do seu povo. O modelo de Deus para a conquista da terra de Canaã.
Deus lutaria pelo seu povo. O êxodo foi uma batalha travada por Jeová, não pelo povo, porque o povo não tinha condições de sobreviver àquela situação sem a ação de Deus. E os egípcios reconheceram isso quando disseram: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Deus era o guerreiro. Assim, na conquista de Canaã, o projeto de Deus é que Israel nunca precisasse lutar para conquistar a terra de Canaã. Deus travaria as batalhas por eles. Mas a Bíblia mostra que, devido à incredulidade deles durante o deserto, naqueles 40 anos que ali estiveram, Deus permitiu que eles participassem ativamente da guerra contra os cananeus. A história, através dos séculos, mostra que, sempre que eles tinham confiança em Deus, eles não precisavam lutar. A primeira vez que Israel lutou foi quando, após saírem do Egito, no segundo mês do deserto, eles chegaram a Refidim, murmuraram contra Moisés, contra Deus, por falta de água, e perguntaram: está o Senhor porventura no meio de nós ou não? Depois de lhe fornecer água na rocha Horebe, Deus permitiu que eles fossem atacados pelos amalequitas. Por quê? Para que eles voltassem a ter confiança nele e perceberem que precisavam sempre da intervenção divina, da obediência a Deus, para que pudessem ser salvos. Assim é que contra os amalequitas, enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Israel prevalecia. Quando Moisés baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. É interessante notarmos que somente ao final dos 40 anos do deserto, em que em Deuteronômio capítulo 20, Deus deu a lei da guerra. Israel se envolveria na luta contra as nações que ali estavam, para que, primeiro, testemunhassem do poder de Deus. Segundo, aprendessem a exercer confiança incondicional no auxílio de Jeová para o resultado das batalhas. Terceiro, a guerra não seria apenas uma necessidade. A guerra era um teste de lealdade para com Deus. Assim ocorreu na tomada de Jericó, por exemplo. A tomada de Jericó ocorreu quando Deus se envolveu e derrubou as muralhas. Porém, Israel teve que em seguida lutar, travar uma batalha contra os habitantes de Jericó para destruí-los e destruir a cidade. Enfim, na lição dessa semana nós aprendemos que Deus tinha um propósito especial dentro do grande conflito de exercer juízo sobre as nações cananitas. Israel era tão somente um instrumento nas mãos de Deus. Na verdade, ali estavam as batalhas do Senhor contra os falsos deuses e contra aquelas nações. Enfim, uma atitude de fé, de obediência ao Senhor, deveria ser o segredo da vitória dos israelitas em todas as batalhas. Com isso nós aprendemos que hoje, nossa urgente necessidade, em meio ao grande conflito que nos atinge, o conflito espiritual e que envolve todo mundo, no qual nenhum de nós é neutro, todos nós estamos envolvidos, nós precisamos exercer confiança e dependência de Deus em nossa jornada para a Canaã celestial. Que essa seja a nossa experiência cristã, a nossa determinação e o nosso propósito. Que o Senhor, nosso Deus, seja o nosso guia, o nosso líder nessa grande batalha espiritual.